Dieta sem glúten se tornou uma tendência alimentar nos últimos anos. Você pode pensar que uma dieta sem glúten o faria comer mais saudável, perder peso, sentir-se mais energizado. Na realidade, nenhuma delas é uma razão válida para você encarar uma dieta sem glúten. Você já se perguntou se isso é realmente necessário e benéfico? Nesse episódio do PediatraCast falaremos sobre esse assunto. Fique conosco. Meu nome é Gustavo Passi, eu sou pai, podcaster, pai do João, pai do Davi e tudo que é gostoso tem glúten. Ah, Gustavo, eu sou Carolina Vince, pediatra podcaster, mãe da Maria e da Laura, que come muito glúten e eu também, obrigada. Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, mãe do Fernando. Nunca tive a mínima ideia de fazer dieta sem glúten, mas conheço muita gente que vem com essa história nos últimos tempos. Eles falam 5 a 10 anos, principalmente, né, Ivani, que é uma tendência mais moderna, de fato. Sempre existiu esse movimento, mas que nos últimos 5 a 10 anos isso Eu se acho que é intensificou isso mesmo, muito, é né? esse tempo para cá mesmo. E mais assim no Ocidente, Carolina? Olha, eles falam que 5% da população que vive no Ocidente Nossa, é muita gente, hein? gente adepta de uma dieta sem glúten. 5% Ah, é? de toda a população. E quase 1/3 das pessoas busca uma dieta sem glúten. Então, veja só, 1/3 da população acha ou busca uma forma de diminuir o glúten da dieta. É muito alto isso, né? Então, Carol, mas glúten, o problema é? do glúten. Então, nós vamos falar o que é, mas assim, essa história de você ter um problema com glúten é uma situação frequente? É muito infrequente. Não é uma situação frequente. É e rara, não mais é? do que isso, Ivani, existe uma indústria do gluten free, né? Então, um mercado de produtos que apoia e incentiva que as pessoas de fato tenham medo e que se voltem para uma dieta gluten free, porque daí elas não têm que consumir. Então, mas você sabe que eu acho que esses 10 anos para cá é quando a indústria mesmo do natural e tal, começou a se ligar, entendeu? Que as pessoas compram muito essa ideia e compram muito os produtos mesmo, que são teoricamente naturais, entendeu? Sem glúten, sem lactose, sem nada, né, Sem praticamente. gosto, sem graça. Sem gosto, sem O nada. glúten ele é um problema real para pessoas que têm um diagnóstico chamado doença celíaca, que a gente vai explicar um pouquinho à frente. E algumas pesquisas não elucidaram muito bem, mas falam da possibilidade de existir um tipo raro de sensibilidade ao glúten não ligada à doença celíaca, tá? Que é um quadro meio bem difícil de caracterizar, e a gente também vai falar um pouco com detalhes à frente, mas enfim, esses dois grupos principalmente é que se beneficiariam ou precisam de fato de tirar o glúten da dieta. As outras pessoas não têm nenhuma justificativa, tá? E é isso, a gente vai tentar explicar por que é uma bobagem você tirar o glúten se você não tem uma indicação médica formal de retirar isso da sua dieta. Ou seja, é desproporcional o número de pessoas que, como ficam assustadas, né? Porque ouvem falar de que o glúten é uma coisa perigosa ou ruim para a saúde, e vê no glúten a culpa pro aparecimento de um monte de coisa que a pessoa tem. Ah, porque eu ficava inchada, com a barriga inchada, com isso, com aquilo, entendeu? Porque eu tinha, sei lá, o meu intestino não funcionava. E coloca a culpa no glúten. Até problema neurológico as pessoas associam ao glúten. Exato. E, claro, o ganho de peso também, tudo associado ao glúten, Exatamente. certo? Existem, de fato, algumas populações que se beneficiam da retirada do glúten, e que também a gente vai falar à frente quando a gente tentar explicar um pouco para vocês o que o glúten pode impactar de fato. Mas antes eu queria dizer, Ivani, por que existe atualmente uma teoria de que o glúten vicia? Não, espera um pouquinho. Antes disso, eu vou perguntar para o nosso maravilhoso Gustavo o que ele acha que é o glúten. Eu acho que o glúten, meu Deus, o que é glúten? Sei lá, é um pedacinho de farinha, sei lá, linhaça, é Ele glúten. está presente, né? O Ele glúten é está algo presente. dentro de algum grão. Ele é uma família de proteínas, Isso, certo, é isso Carolina? mesmo. Glúten, ele, na verdade, é definido como uma família de proteínas que você encontra nos grãos de trigo, de aveia, de centeio até e que na eu não errei, cevada. vai. Não, não Aí. errou, não. Tá? Na cevada? Uhum. Ixi, então não dá pra eu nunca na minha vida fazer uma dieta sem glúten. Não pode. Mas não é preciso. Você não tem doença celíaca nenhuma, Gustavo. Não sei, mas sei lá, né, de repente. Mas que sei lá, como assim? Nós estamos fazendo um podcast dizendo que não adianta. Não E sei. você. Pô, então... No final você vai repetir isso aí, você vai Tá dizer, bom. Você vai ainda repetir. bem Tá que eu bom. não preciso ficar sem glúten. Vai, certo? Tá bom. vamos lá. Será que tem Então- cerveja sem glúten? Olha, empreendedores no meu Ah, Brasil. por isso você Tem, falou da deve ter. cevada. É, eu tava Agora eu preocupado. entendi.
Ou seja, é uma família de proteínas Proteínas que tem alguns estavam em aminoácidos no alguns meio. grãos. E que, por que que é importante a gente lembrar dos 2 aminoácidos? Eles são resistentes à ação de certas enzimas que são presentes no trato gastrointestinal. Então, assim, existe de fato uma fermentação, mas que a gente vai falar à frente que isso não tem nenhum problema para a saúde, certo? Então, o que é importante é, se você buscar, por exemplo, no YouTube, você vai ver diversos comentários sobre a relação dessas proteínas com vício. Né? Então, assim, Olha escutem, isso, ó. hein? O trigo ocupa receptores. Isso é uma frase retirada de um vídeo do YouTube. O trigo ocupa receptores opioides, que são os receptores da morfina. Para você ter uma ideia, No tá? cérebro. Os mesmos onde as drogas agem. Ao ocupá-los, isso gera prazer. É por isso que retirar o pão da dieta é tão difícil. Quantas pessoas com fome passam perto de uma padaria e não conseguem resistir no momento que sentem aquele cheiro de pão? Além Nossa. disso, muitas pessoas têm o prazer na hora de mordê-lo e chegam a Lógico. gemer. Não, mas é gostoso. Não, gente, tudo bem, mas sim, você nunca que gemeu para outros delícia. produtos É também? lógico, né? aquele My pãozinho gosh. quentinho. Né? Isso ocorre porque a gluteomorfina ocupa o receptor opioide. Em outras palavras, o trigo causa prazer. Loucura. Contive o riso. Loucura. Gustavo, Carolina. você acha algo de errado nessa fala? De verdade. Parece uma coisa lógica? Pode falar a Lógico. verdade. Não, lógica parece. Parece, né? Parece. Uhum. Não, que, Parece. que é Diante da gostoso. minha ignorância Não, científica parece e... lógico. Sim, parece lógico. Na minha opinião, o que parece lógico é que realmente, quando você passa na frente de uma padaria e sente aquele cheiro de pão, dá uma vontade de comer. Lógico, Sim. se passar E uma na hora manteiga que e botar você na pega, chapa, a hora que- então... A hora que você Poxa. pega e morde e dá Uhum. aquela... Aí a gente fala, É. Só que olha só, gente, E Gustavo. eu sou pingado só por isso, maníaco também. quando a porque gente um fala- pãozinho com É. pingado... Pô, Mas quando você fala de vício, você não tem controle algum. Não, não tem. Então, você É consegue lógico. imaginar alguém abrindo um saco de farinha e enfiando uma colher na boca? Entra na padaria e fala... Aí, Me dá um saco de farinha. eu quero francês, mano. Eu quero francês. Você tem da boa? Eu quero francês. Vai, se abata. Eu vim atrás da se abata. Porque é isso que ele fala nessa frase, Gustavo, que é um descontrole total. Na verdade, você liga aos alimentos que você gosta com certo prazer. Você come, às vezes você geme comendo de fato, mas não é o pão e o glúten necessariamente. Então é uma bobagem você dizer que isso gera um vício, É. tá? mas, Carol, tem umas pesquisas falando Uhum. daquelas exorfinas, que é as endorfinas que a gente produz Uhum. e as exorfinas, que se elas entrariam. Por Do exemplo, exterior. chocolate, né? Você come chocolate, né? Como se sim. fosse uma É exorfina. errado falar, então, chocólatra? Não, porque é diferente. Você Não, tem... é outra coisa, que também não tem. tem um dependência, não é um glutórato. vício. É, Glutônata, sei lá. glutólata. Glutônata. O problema é que, assim, todos os trabalhos, Ivani, que de fato documentam algum tipo de dependência são com animais. A gente não tem nenhum trabalho tem que é essa feito com história. população, com humanos. Então, tem sempre esse viés de interpretação. Na hora que você documenta em animal, você precisa levar para a população Que geral. seria, na verdade, que o glúten justamente agiria mesmo na parte cerebral. Exatamente, nesses Mas receptores. isso eles falam dos animais, dos Exato, camundongos ali. Exatamente. E dos tá? guaxinim, que rouba pão também, de madrugada. Olha, o que eles tem outro estudo, um estudo de 2015 de Lister, que ele fala, eles concluem nesse estudo que a exorfina proveniente de alimentos, elas são bioativas e elas de fato afetam em alguns traços de comportamento. Por exemplo, resposta espontânea, memória, percepção de dor. Mas isso é tudo em animal, Tudo em Carolina. animal também, Não Vani. dá para falar não dá para tirar o glúten baseado em trabalho em Não dá. animais, Então, gente. você vê que todos os trabalhos que são descritos, eles são de fato em ratos. Esse outro trabalho de Takahashi Takahashi é um em 2000, trabalho que ele injetou, né, exorfina Exatamente. no cérebro do rato e viu que ele reduziu a capacidade de perceber a dor, Uhum, né? tá? Aí deram a mesma substância por via oral para esses roedores Uhum. e verificaram que ela modificou o aprendizado, o comportamento de ansiedade durante os testes de estresse. Agora, olha que importante, Ah. Gustavo. O espinafre também contém exorfina. Você já viu algum Com efeito movimento? opioide também? Exato. Você já viu algum movimento para tirar o espinafre da dieta? Não, porque ele dá força, né? Quem O que é o... Popeye Exatamente. explicou O isso. único viciado em espinafre é o Popeye, que eu É. conheço no mundo. Sim, né? exatamente. É uma Então, delícia viciado em espinafre, olha, Veja que existe um Não incrível. sei, mas você sonha com Não, ele? não. Aham. Pois é, então. Eu acho que faz uns 17 anos que eu não como espinafre. Eu acho que faz Isso. uns 50, Então você tá falando assim, né? eu estou há 17 anos livre de espinafre, isso né? aí, né? Espinafres anônimos. Um dia por vez. Um dia por Exato. vez. Porque Conseguir o Popeye ficar comia sem na lata, espinafre. né? Deve ser uma Não, delícia apertado. espinafre, é. Então, gente. Bom, e aí? Mas Carol,
E aquelas pessoas que falam, eu retirei o glúten e nossa, mas eu tô me sentindo tão bem, eu melhorei Que muito. maravilha, né, Vani? Então, Então, olha Carol, e só, aí? por incrível que Exato. pareça, existem pessoas que acreditam que isso é verdade, tá? E tem inúmeros especialistas que citam a melhora do quadro dos pacientes, inclusive com a retirada do glúten. Não, porque a pessoa pode até falar, olha, eu tirei o glúten, emagreci, gente. Bom, mas aí ela tirou tudo. Exatamente. O que vem com glúten, não é o glúten em si, É, né? né, É a gente? Ele caloria. leva Não fama. Existe comeu uma mais coisa chamada pão, não comeu caloria. mais macarrão, não É. comeu mais nada, entendeu? Quer dizer, aí emagreceu mesmo, né, gente? Mas Todos os mais do que carboidratos isso, foram Ivani, o que a gente acabou de falar? Eu preciso de um estudo para documentar isso. Então, relatos isolados, populacionais, às vezes não tem um dado estatístico, mesmo para melhora, Mas tá? não pode também acontecer que a pessoa tinha uma predisposição a ser celíaca e retirou e acabou... Não existe predisposição. Ou você é, ou Ou você não não é. é, É, Gustavo. tá bom. Isso daí você produz. É uma doença autoimune. A pessoa produz anticorpo contra ela mesma. Detona tudo lá no intestino, tá? A gente vai falar dela à frente para É você entender. A isso. hora que você ouvir o que é doença Não celíaca, você existe vai entender. predisposição. Ou tem ou não tem. Entendi. Você entendeu? Agora, a pessoa também pode achar que a tirada do glúten vai fazer ela ficar melhor, acreditar e realmente se sentir melhor. Uhum. Tem É o essa efeito, também. é o famoso efeito psicológico, né, Ivani? Que as pessoas sabem que É isso o existe hoje em emplasto. dia. É, placebo. É o Placebo, placebo. É. Placebo. Mas mais do que isso, Ivani, o que se sabe também é que o glúten, ele vem muitas vezes em alimentos que são, por exemplo, ultraprocessados. Ah, e ainda tem essa. Porque Isso. ele deixou de comer o fast food. Uhum. Que mais que ele deixou de comer? Os produtos açucarados, que muitas vezes o glúten traz, Os né, assados, os assados. os biscoitos. Exato. Pensa. Aí a pessoa não comeu mais nada disso e ela disse então que o problema era com o glúten em si. Não era com todo o alimento. Gente, É, exato. E mais do que isso, né, Ivani? Eu tenho um bem-estar, eu sou mais disposto. Você perdeu peso. é Em decorrência. lógico. Então, assim, vejam que tem um desencadear de ações que as pessoas especificamente falam que vem da exclusão do glúten, mas vem de toda uma mudança comportamental. Você fica mais disposto, você passa a fazer atividade física, você perde peso, e aí você, óbvio, que vai se sentir melhor. Então, não há nenhum estudo, vejam, isso não é uma opinião do Pediatra Cast, eu quero que vocês entendam. Não há nenhum estudo que documente que a retirada de glúten para um paciente que não tem uma doença que justifique essa conduta melhora a qualidade de vida ou que tem alguma resposta que leve ou que justifique retirar o glúten. É isso que a gente quer deixar claro aqui. Exatamente. É a mesma coisa com a intolerância à lactose. Ou você é intolerante geneticamente ou não. Não adianta Uhum. tirar a lactose se você não tem nenhum problema com a lactose. É a mesma Exatamente. coisa. Exatamente. Ou tem ou não tem. Uhum. Sendo que, na verdade, a lactose é um pouco diferente, porque você vai aos poucos piorando. Uhum. E no caso da doença celíaca, você Tem a doença e ponto. desenvolve isso e não é brincadeira. Não é uma doença fácil. Não é. Então conta pra gente, Vani, o que é a doença celíaca de fato? Então, é o que eu falei, é uma doença autoimune, quer dizer, você produz anticorpo, começa a produzir anticorpo contra você mesmo, tá? E você produz anticorpo contra um determinado local do seu intestino. Você vai produzindo esses anticorpos, o seu intestino vai se danificando e você começa a ter uma dificuldade justamente na digestão do glúten. O glúten começa a causar dano nas células, porque você tem uma dificuldade de digestão ali dele e ele acaba realmente atrapalhando, leva muitos, assim, danos intestinais, principalmente com má absorção de alimentos, porque você perde células que absorveriam os alimentos, começa a ter diarreia, bastante diarreia. Uhum. Você vê a criança, por exemplo, que tem doença celíaca, a criança tem diarreia crônica, tem aquela barriga super inchada e a criança é magra, sabe? Você percebe que ela só tem barriga, né? Uhum. A criança vai perdendo, assim, perdendo massa total, entendeu? Fica uma criança extremamente desnutrida. Mas veja que importante, isso afeta 1% da população mundial. 1% da população mundial. Em áreas que você tem uma maior ocorrência de doença celíaca, chega no máximo 2 a 3%. Então é muito baixa. Para essa quantidade de gente que tem retirado o glúten, dizendo que se beneficia de fato. Então a doença celíaca é a causa mais comum de intolerância, né, de alergia ao glúten. Então é o glúten, veja, é isso que a Ivani falou, você vai produzir um anticorpo pela presença desse alimento e você acaba tendo um impacto na absorção de tudo.
Então, você vai ter osteoporose, você pode ter anemia, porque você não está absorvendo nada. A criança vai ter, ou o adulto, todos esses sintomas que a Ivani descreveu, porque o glúten está desencadeando um quadro inflamatório e uma resposta Isso. que vai lesar diretamente o intestino. É uma Uhum. doença séria, tá? Eu não estou falando de Muito uma intolerância. grave. E assim, aí você ficar sem glúten não é uma opção para você perder peso, nada disso. É uma necessidade, é um tratamento, tá? Não dá para ficar. Você morre. Ela morre no fim, se ela não mudar a dieta, entendeu? Uma situação que leva à morte. Ou Exatamente. seja, nós não estamos falando de um chilique qualquer, tá? Nós estamos falando de porque eu me senti mas eu me senti mais saudável, mais disposta. Não é isso, é uma situação muito grave, Tanto que para né? diagnosticar, você faz exames de sangue buscando anticorpos, mas habitualmente você faz Isso, uma biópsia para ter certeza do que está acontecendo naquele enterócito, naquele intestino. Então veja que é uma situação que você tem de fato que fazer um diagnóstico de certeza para monitorar esse paciente, fazer uma intervenção adequada, tá? Então é um diagnóstico importante e que requer a retirada do glúten. Então a gente não é contra retirar o glúten do paciente celíaco, pelo amor de Deus, a gente é contra retirar o glúten de um paciente que não tem nada com o glúten, certo? isso. Tá. Agora, e essa sensibilidade, Carolina, que a pessoa pode ter uma sensibilidade ao glúten e não ser uma pessoa com doença celíaca. Isso, e Vinícius ainda Isso existe, mas não está muito bem Isso, eles definido até ainda, falam que é não uma é? área meio lamacenta, né? Que ninguém consegue muito entender o que que é esse quadro de fato, mas existe um grupo de pessoas que traz essa associação com relação à ingesta do glúten. Porém, das pessoas que chegam com essa possibilidade, que são rastreadas, 16, chega até 30% em algumas séries, das pessoas de fato têm esse diagnóstico. Então, grande parte das pessoas, na verdade, não tem nada. E chega com essa possibilidade dessa intolerância não relacionada à doença celíaca. Quando você avalia a pessoa, só 16% de fato tem essa alteração mesmo. Então vejam que mesmo para essa alteração que não é tão bem definida, isso também é raro, Tá. tá? E além dessas duas situações, existem outras que se associa muito à ingestão de glúten, tá? E que pode ser mesmo que ele tenha algum impacto. Uma delas é o que eles chamam de food maps, que nada mais é do que um acrônimo para alteração em oligosacarídeos fermentáveis, disacarídeos, monossacarídeos e polióis. Ou seja, isso é tudo que tem a ver com os açúcares. Exatamente, Ah. tá? Então, a pessoa de fato pode evoluir com uma distensão abdominal, com fezes amolecidas, com obstipação. Porque açúcar chama água, né? Uhum. Puxa água, então vai ter diarreia. Mas isso não tem nada a ver com glúten? Não, elas podem se beneficiar com uma dieta livre de glúten, em decorrência desse processo de dificuldade, porque junto com o glúten vem esses componentes. É que assim, se atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Exatamente, tá? Então, assim, por exemplo, você tem fonte de glúten no trigo e isso pode interferir nesse quadro que é relevante de Entendi. fato, tá? Sei. Mas então é isso. Você pode, às vezes, ter que tirar o glúten, mas não porque a pessoa tem uma intolerância ao glúten especificamente. Sim, é porque tá? você tira porque também né, nessa situação vai me beneficiar aí, mesmo não tendo doença celíaca. Mas ele não é o causador direto, certo? Sim. E uma segunda situação que é? Que é alergia ao trigo. Uhum. Então, alergia ao trigo. Aí é outra história. Aí você produz um anticorpo contra o trigo, tá certo? E só que é o seguinte, quando você tem alergia ao trigo, a situação não é brincadeira, não. Eu já tive paciente com alergia ao trigo, criança inchava os olhos, tinha quase como um choque anafilático, inchava a garganta, começava a tossir, tinha falta de ar. É assim, era uma criança pequena, não podia ter uma migalha de pão no chão. Se ela pegasse uma migalha e pusesse na boca, na hora ela inchava. Você entendeu? Então, assim, não é a mesma coisa que doença celíaca. Agora, também é uma criança que fica sem... a mãe, assim, ela ia comprar as coisas que não tinham glúten, porque não tinham farinha, né? Não podia comer trigo. Então, como tem muito alimento hoje que não tem glúten, não tem farinha. Então, ela acabava buscando esses produtos, mas a criança não tinha doença celíaca, a questão era outra. Isso, tá? tá? Então vejam que não é o glúten Mas diretamente, mas aí a gente excluía a farinha do mesmo jeito. O glúten ia embora. Porque para essa situação, o que você
tem que, de fato, tirar o trigo, certo? Então, não confundam. Você tem que tirar o trigo de uma criança que tem alergia a trigo, tá? Isso, Agora, o que exatamente. a gente imagina que causa essa confusão toda, associando o glúten a tantas afecções, é que, de fato, existem alguns grupos de pacientes que se beneficiam da retirada do glúten. Não é mandatório, mas se beneficiam. Então, o primeiro, por exemplo, são pacientes que têm doenças autoimunes. Né? Aham. Então, por exemplo, a gente sabe que existem várias teorias sobre por que o glúten pode piorar algumas doenças autoimunes, como, por exemplo, doenças da tireoide, uma delas é chamada tireoidite de Hashimoto, o diabetes tipo 1, que é anticorpo contra as células do pâncreas, doença de Graves, artrite reumatoide, enfim, são doenças autoimunes, tá? Por que o glúten pode participar? Então, alguns pesquisadores, eles mostram que doenças autoimunes compartilham genes em comum ou até vias imunológicas com a doença celíaca. Porque a pessoa produz lá os Uhum. anticorpos lá contra as células do corpo. Não dá para você imaginar que seja uma coisa específica ali. Aqueles anticorpos vão agir apenas lá no intestino. Acaba circulando, você acaba tendo alteração no corpo, né, Carolina? Exatamente. Não Então, é? isso é tão real que estima-se que a prevalência da doença celíaca seja 4 vezes maior em pacientes que têm Ave doença Maria, autoimune na agora a pessoa é tireoide. azar, hein, gente? Porque além de ter tiroidite, ainda tem doença Exato. celíaca. Pelo amor de Deus, hein, Então, gente? assim, essa Pessoa associação de fato sorteada, hein? existe, né, Ivani? Mas vejam que é uma situação muito específica, tá? É, claro. Outra situação são as pessoas com doença intestinal, né, Ivani? Com doença intestinal inflamatória. E Sim, é uma coisa muito sim. específica, a pessoa já tem uma doença desabsortiva, né? Sim, ela já tem uma doença que não tem nada a ver com a doença celíaca, mas ela Uhum. tem essa alteração no intestino, já tem uma inflamação intestinal que faz perder enzimas também. Então, é Uhum. claro que se ela tiver um cuidado com a alimentação, vai ser melhor, Isso, tá certo? isso mesmo. A mesma coisa, essa pessoa pode, por exemplo, não poder também usar lactose, Lactose, exato. mesmo não tendo intolerância genética, mas porque tem já um problema de base intestinal. Exatamente, tá. Bom, e Mas a aí? partir de por que a gente está Mas e se discutindo tira isso? o glúten, afinal de Exato. contas? E fica sem o glúten, grande coisa, e daí? Ivani, é uma dúvida, não se sabe ao certo ainda. Para pessoas que não precisam e tiram glúten, isso é problema, tá? Então, tem estudos que ainda estão sendo conduzidos em pequeno número de voluntários e eles identificaram, por exemplo, uma mudança na microbiota intestinal. Lembra que a gente falou da microbiota, Gu? Que Uhum. cada um tem a sua, que eles têm estudado cada vez mais o impacto e o benefício de você ter uma microbiota saudável. Enfim, eles acham que eles estão investigando se a retirada do glúten impacta ou modifica essa microbiota intestinal, que E seria não extremamente pode, por relevante. exemplo, além de impactar na microbiota, Carol, não pode, por exemplo, ter algum problema nutricional? Sim, sem dúvida. Então, o que eles Porque quando sabem, você tira o glúten, você só tira o glúten, você não tira mais nada, não atrapalha no resto da dieta? com certeza sim, Não tem Ivani. coisas a mais Com ali no certeza. meio? Tanto que para você fazer uma exclusão, os pacientes celíacos, eles têm que ser acompanhados por nutricionista, por nutrólogo, por um gastro, enfim, é um grupo de médicos, um grupo de profissionais que segue esse paciente para que ele faça muitas vezes até reposição de micronutrientes. Então não é fácil o que o paciente tem que fazer, né? É com certeza sempre uma associação, um risco de você ter deficiência de outros nutrientes com a retirada. E fibra, pode faltar? Muito. Então, a gente já sabe que o consumo de fibra, ele não é tão bom no mundo. Quando você olha, por exemplo, a população dos Estados Unidos e você avalia, há sempre um consumo aquém do Ah, que sim, porque eles desejado. comem pouca coisa natural, né? Exatamente. Hum. E a retirada do glúten acaba trazendo uma redução ainda maior da ingestão de fibra, como muitos estudos mostram, tá? E a gente sabe que o consumo adequado de fibra se relaciona a uma melhor saúde intestinal. A gente já falou isso no nosso episódio, né, de obstipação de intestino preso. Tem o benefício antioxidante, anti-inflamatório. Existem até alguns trabalhos mostrando redução na incidência de doenças cardiovasculares, por exemplo, para pacientes que têm uma boa ingestão de fibra ou até alguns cânceres relacionados à inflamação, enfim. Consumo de fibra é de extrema importância e existe sim uma associação entre não consumo de glúten e redução da ingestão de fibra. E também pode ter uma relação, quando você come menos glúten, em relação a você desenvolver um diabetes tipo 2, certo? Uhum, isso. Quer dizer que então você tira o glúten, você emagrece e no fim do dia desenvolve um diabetes? Isso, e não é um achismo, né, Ivani? Você viu o estudo que eles mostraram, que eles compararam um número imenso de mulheres, mais de 160 mil mulheres entre 1984 e 2012 e 42 mil homens. Eles aplicaram um questionário e a conclusão desse estudo foi que a ingestão maior de glúten trazia uma menor chance da ocorrência do diabetes Era um tipo fator 2. protetor Exatamente. para diabetes tipo 2. Quer dizer, as Exatamente. pessoas que tiravam o glúten acabavam desenvolvendo com mais chance o diabetes tipo 2, certo? Isso, e o que eles acham, também colocam
colocam a fibra, vitaminas e nutrientes nessa jogada, né, Vani? Aham, sim. E falando nisso, justamente a falta de vitaminas e nutrientes essenciais também acontece quando você exclui o glúten, certo? Exatamente. Por quê? Porque você, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, muitos grãos são enriquecidos, Uhum, fortificados, uhum. né? Para acabar contendo as quantidades adequadas de nutrientes. Quando você tira o glúten, acaba tirando todos por tabela, né? Uhum. Por exemplo, vitamina B, ferro, zinco, cálcio, fósforo, vai tudo embora. E aí você fica deficiente nesses oligoelementos, certo? Exatamente. E um quarto ponto tão importante, Vani, que pode ser, na verdade, o tiro saindo pela culatra, que é você ganhar peso quando você tira o glúten da sua dieta. Ganhar. Porque o que acontece? A pessoa fica tão focada no glúten que ela passa a fazer uma seleção de alimentos sem glúten e ela não se preocupa em olhar o teor calórico. Então, para quem é celíaco, existem alimentos desenvolvidos especialmente para substituir completamente aquele equivalente com glúten. E aí a pessoa vai nesse alimento achando que não ter glúten garante a caloria adequada e o nutriente adequado no alimento. E aí você começa a consumir alimentos que são mais calóricos. Não tem glúten, mas tem mais caloria e mais açúcar. Exatamente. Então, existem já populações estudadas e que evoluíram com ganho de peso pela exclusão do glúten sem necessidade da exclusão. Ou seja, as pessoas elas são enganadas, né? Pensando que estão tomando uma decisão mais saudável. Quando elas escolhem uma dieta sem glúten, acabam não verificando os rótulos e isso acaba levando elas a comerem assim, alimentos que no final acabam levando a maior peso, ganho Isso de peso. estatisticamente é relevante. Nos Estados Unidos, um estudo descobriu que 65% dos americanos acredita que alimentos sem glúten são mais saudáveis, independente de consumir ou não. Quando eles investigaram, 65% das pessoas achavam que por não ter glúten o alimento é mais saudável e 27% optam por comê-los para promover a perda de peso. Então vejam que realmente é um erro de interpretação e até de conhecimento, né? Achar que a retirada do glúten vai levar à perda de peso, Ou né? seja, Carolina, uma dieta sem glúten ela é essencial para alguém com doença celíaca. Isso Exatamente. daqui ela é condição para a sobrevivência da pessoa, certo? Uhum. Agora, ficar sem glúten por uma opção pode ser ruim, Pode. certo? Sim. Em vez disso, você precisa se concentrar em fazer escolhas saudáveis de que glúten você vai usar. Então, por exemplo, se você vai comer um pão, você pode escolher um pão integral, porque você vai ter Mais fibra. mais fibra e um benefício maior, tá? Em vez de um pão branco, por exemplo, tá? E se você acha de fato que você pode ter doença celíaca, porque alguém pode estar ouvindo esse episódio e falar, puxa, mas eu tenho muito sintoma quando eu como o glúten. Você precisa procurar um médico que tem que Sim. diagnosticar o seu caso. É né? lógico. Não dá para você fazer excluir o glúten e se diagnóstico. tratar sem fazer o diagnóstico certo, Exatamente, tá? Exatamente. Então, a lição que a gente tira disso aqui é muito clara, né, Ivani? Com certeza. Até o momento, não há dados que suportem a retirada do glúten da dieta. Isso é claríssimo, a menos que a pessoa tenha realmente sintomas que levem a uma suspeita dessas doenças que a gente comentou. Ou seja, se não for o caso, você fica à vontade, coma o seu pãozinho, Gema, pode se você até quiser. gemer, que delícia, de preferência integral, né? Aí você aumenta o aporte de fibras e sem culpa, certo? Muito bem. E aí? Me deu fome. Vai ou não vai tirar o glúten, Gustavo? Acho que eu vou continuar comendo, porque tudo que tem glúten é gostoso. Isso aí, então, Gu. é isso Me aí. deu até bem. fome, inclusive. Nossa Senhora. E vontade de tomar uma cerveja, né? Mais dados relevantes e tudo que foi comentado nesse episódio no site, Ivani. pediatracast.com.br. Quer trocar uma ideia? Tá fazendo a dieta do glúten? Tem algum ponto, um contraponto no nosso @? PediatraCast no nosso Instagram. Muito bem, a gente se vê no próximo episódio, no YouTube, no Instagram, no Spotify, qualquer uma das plataformas. Até a próxima e Tchau. Tchau, tchau. tchau!